História de Jerusalém. Pouca cidade no mundo pode se orgulhar de ter uma história como a de Jerusalém. A Cidade Santa foi berço de três grandes religiões. Atrai a atenção de governantes e imperadores ao longo dos séculos, e o seu emocionante legado sobreviveu ao passar do tempo. Jerusalém foi destruída 12 vezes, sitiada 20 vezes e outras 50 vezes capturada. O olhar do mundo esteve várias vezes voltado à Cidade Santa, com o receio e admiração em igual medida. No entanto, poucas cidades no mundo são capazes de fazer frente à emocionante história que envolve Jerusalém, a cidade que nasceu há 5.000 anos. A origem de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade mais antiga do mundo, embora a fundação de Jerusalém remonte a 1004 anos antes de Cristo. Os vestígios encontrados em escavações arqueológicas na área revela que a origem de Jerusalém é mais antiga e os primeiros assentamentos ocorreram no milênio 4 a.C. Apesar de a maioria dos objetos de cerâmica exibidos nos museus de Jerusalém pertence às tribos hebraicas de Canaã, acredita-se que os primeiros habitantes da cidade foram os Jebuseus, que batizaram seu novo lar de Jebus. Aí veio o reino de Davi. De acordo com a tradição judaica, o rei Davi de Israel e Judá conquistou Jerusalém no ano 1004 a.C. e a transformou na capital do seu reino unificado. A história de Jerusalém então entrou num período de esplendor, que faria com que, séculos mais tarde, se tornasse cidade santa para os muçulmanos, judeus e cristãos. O rei Salomão, filho de Davi, ampliou os muros da cidade e construiu um grande templo de Jerusalém, destinado a guardar a referenciada Arca da Aliança, que continha as leis de Javé, deu a Moisés no Monte Sinai. Após a destruição do templo durante a invasão da Babilônia, um segundo templo começou a ser construído no atual Monte do Templo, ou a Esplanada das Mesquitas, que seria concluído durante o reinado de Herodes, o Grande. Jerusalém sob o domínio romano. No ano 64 a.C., as tropas romanas de Pompeu partiram para conquistar Jerusalém, que foi anexada ao Império como a província da Judéia, governado por Herodes. Jerusalém ampliou seus muros, embelezou suas ruas, mas a paz não durou muito. Apenas 100 anos depois, desatou-se a Primeira Guerra Judaico-Romana. No ano 66 d.C., as tropas do imperador Tito assolaram Jerusalém, destruíram o segundo templo e queimaram a cidade até a cinza. Segundo o historiador Flávio Josefo, Jerusalém foi tão destruída que era difícil imaginar que algum dia ela tivesse sido habitada. O único vestígio do venerado Templo de Salomão é o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado do mundo para o judeu. As etapas de dominação estrangeira. Depois de várias revoltas fracassadas, Jerusalém se tornou parte do Império Bizantino e chegou a ser uma das 4 sedes mais importantes. Os bizantinos expulsaram os judeus e iniciaram a construção do Santo Sepulcro no ano 326. No início do século VII, os árabes conquistaram Jerusalém e a religião predominante da cidade mudou mais uma vez. Os muçulmanos construíram uma mesquita na rocha, onde Maomé se ascendeu ao céu.
o Domo da Rocha. Após 4 séculos de dominação muçulmana em Jerusalém, o Papa Urbano II anunciou a Primeira Cruzada, pronto para restabelecer o cristianismo na Cidade Santa de Jerusalém. Portanto, entrou em um estágio de disputa religiosa que culminou mais uma vez na destruição total da cidade. Os últimos a governar por um longo período em Jerusalém foram os otomanos, o sultão Solimão, o Magnífico. Construiu os muros da cidade velha e selou a Porta Dourada, pela qual, segundo a tradição judaica, o Messias entrará para libertar Jerusalém.